Olá pessoal, eu me chamo Vinícius, faço dupla como Luigi e hoje a gente vai apresentar a atividade prática que é sobre o jogo Pig Game. Seguindo aqui então, o seu funcionamento, consiste em duas formas. Ou você joga com o computador ou você joga com alguma pessoa, né? Então, temos aqui as telas, como sugestão para o jogo. E também temos aqui a sugestão de modelagem de classes, né? Então, pode ser feito, com quatro classes, né? Sendo essa classe aqui uma classe principal, né? Sendo com o argumento main aqui, ou uma classe, que uma principal fora aqui chama a classe jogo, que chama as outras aqui, contendo aqui as suas heranças, né? E os seus métodos, com cada classe aqui tendo os seus métodos também. Então, vamos aqui ao nosso código. Bom, iniciando aqui o nosso vídeo na classe jogador, tá? É a classe, uma das classes principais das outras classes aqui, tirando, a classe aqui do programa, Pig Game. Temos aqui na classe jogador, uma classe abstrata. Então, se ela é uma classe abstrata, ela vai ser pai, de outras e vai impor algumas coisas, para os seus filhos. Então, temos aqui o atributo nome, pontuação rodada e pontuação total. Temos aqui o seu construtor, tá? O construtor aqui, utilizando já aqui super, pois ele vai ser um pai de outras classes. Temos aqui os gets e sets, e aqui uma função abstrata, impondo aos seus filhos essa função aqui de escolher continuação, pois todo jogador, não importa ele se ele é um CPU ou se ele é um ser humano, ele vai ter que escolher no jogo se ele vai continuar a jogar ou se ele vai passar a sua vez para o próximo jogador. Essa classe aqui, o jogo sempre vai ter algum jogador, Então, por isso, fazemos uso, da classe abstrata, Então, ou vai ser um jogador CPU, o computador, ou vai ser o jogador ser humano. Então, indo para a classe do jogador humano, temos aqui o seu construtor e a extensão, da sua classe pai aqui, jogador. Então, fazemos o uso aqui da função super, vista já em aulas anteriores, E aqui com o seu construtor também. E a função aqui sobrescrita do pai, que o pai impõe para o filho essa função aqui. No nosso caso aqui, ela vai estar retornando nulo. Por quê? Porque o jogador humano vai fazer a sua decisão lá no jogo, tá? Lá no jogo que ele vai ver se ele vai querer continuar a jogar ou se vai passar a vez para o próximo jogador. Então, temos aqui nulo. Indo para a classe do computador, temos aqui o construtor, utilizando também o super e os atributos do pai como nome, pontuação rodada e pontuação total. Então percebe-se que nome, pontuação rodada, pontuação total, assim como aqui no jogador humano, sempre vai ter em ambos os jogadores. Isso tem que ficar claro. Em ambos os jogadores sempre vai ter o nome, os pontos da rodada e os pontos totais. Então, indo aqui para a função, que o pai ordenou para essa classe aqui filha, temos aqui a função de escolher continuação, pois agora sim o computador tem que decidir se ele vai continuar a jogar ou se ele vai passar a sua vez para o próximo jogador. Criamos aqui então uma variável int opção, fazemos a utilização, de uma classe aqui também, de uma biblioteca, de números aleatórios que o Java tem. Então fazemos aqui a sua instanciação, sendo o R aqui o seu objeto aqui, a instanciação. Utilizamos ela aqui sorteando números de 0 a 2, Então, opção vai receber o sorteio aqui de 0 a 2 e vai retornar ao programa principal a opção que o computador escolheu, sendo 1 ou 2. Indo aqui para a classe de dados, ela é mais simples, temos aqui o atributo lados, dos dados, o seu construtor e os gets e sets aqui. Temos aqui também a função sortear, Todo jogador vai ter que sortear dois dados, Então, temos aqui a função de sorteio, temos um int n igual a 0, e aqui a gente faz uso também da função de sorteio, do Java aqui, random, tá? Então aqui o n vai receber o sorteio aqui, de acordo com os lados aqui, mais um, para seguir a lógica, e retornando um n para o programa principal. Então, essas aqui foram as classes, sendo essa aqui a classe abstrata e pai dessas duas aqui, que vão ser utilizadas no nosso programa principal. Então, vamos para ele, Bom, indo aqui para a nossa classe principal, que é o
programa Pig. Começamos aqui, né, com os sets padrões aqui do nosso scanner e da linguagem do programa. E temos aqui, né, uma das novidades apresentadas em aula, que é, o tratamento de erros, né? Então, temos aqui o nosso try e lá embaixo o nosso catch, né? Como a gente viu em aula também. Então, começando aqui em cima, a gente faz aqui algumas declarações de certas variáveis, né? Que vão ser utilizadas no nosso código. Temos aqui a criação de uma lista vazia, né? Então, aqui temos a presença de um poliformismo, né? Neste código aqui, o que mais se tem é poliformismo e o uso de listas, né? Pois se tornou bem necessário para a lógica do programa. Então, aqui a gente vai perguntar a quantidade de jogadores, tá? Sendo um para jogar sozinho, ou dois para jogar com dois jogadores. Então, vai ser pega aqui e entramos aqui no if, né? Então, se a quantidade de jogadores for menor ou igual a 2, entramos no laço for, pergunta, né, o nome do jogador 1 e do jogador 2, a gente pega. E aqui temos aqui o uso, né, do poliformismo, que a gente viu em sala aí, né, nos vídeos. Que aqui a gente vai fazer o quê? Né? A cada rodada do laço for, a gente vai adicionar na nossa lista lá, né, aqui com a função add. Então temos aqui jogadores, que é aqui a nossa lista de jogadores. Vamos adicionar a nossa lista. Aqui a instanciação de uma classe, tá? Da nossa classe lá, que foi apresentada pelo Luigi, né? A nossa classe jogador humano, né? Que é um filho aí da classe jogador. Então estamos criando aqui, né, uma classe jogar humano. Então, dentro de cada jogador aqui, dentro dessa lista, vai ter uma classe jogador humano, né, no caso, passando o nome, pontuação da rodada e a pontuação total. Caso a quantidade de jogador for um, né, a gente também vai fazer a mesma coisa, só que criando aqui com a classe do computador, passando o seu nome fixo, né, CPU, e aqui a pontuação. Seguindo aqui, pegamos a quantidade de lados no dado aqui, e aqui começa o jogo e toda a lógica, né? Ficou bem grandinha, mas está aqui a lógica do nosso programa, tá? Então aqui, o que, que a gente está fazendo? Enquanto os jogadores, né, for menor ou igual a 100, ou seja, aqui eu estou fazendo uso, né, de uma função da lista, né? Então aqui, ó, eu chamo aqui a nossa lista, pego uma das funções da nossa lista, que é o .get, passo o index, né? Qual é a posição da lista que eu quero acessar, né? Então, primeiramente, se eu escolher com dois jogadores, a gente vai criar aqui, o index 0 vai ser o jogador humano, né? Então, eu estou acessando o primeiro jogador, portanto, o índice aqui é 0, e novamente aqui, coloco o ponto para pegar a pontuação total, que está na classe do jogador humano, né, que herda, né, essa função aqui, pontuação total, herda do pai, né, que é a classe jogador. E assim eu faço, né, para que os três jogadores, né, porque três jogadores são dois humanos, ou um humano e um que é o computador. Então, feito isso aqui, dou um system out aqui, pegando o nome dele, mesmo conceito aqui, né, pego o .get, passo o index que eu quero, eu só quero do primeiro jogador que eu instanciei aqui em cima, e pego o seu nome. Feito isso, eu vou fazer aqui, aqui ó, eu faço também a instanciação da nossa classe dado, né? A classe dado, ela tem a função lá de sorteio, né? Então aqui eu já faço a instanciação da nossa classe dado, e aqui eu faço o uso da função presente nessa classe, né? Que é o nosso sorteio aqui dos dados. Feito isso, então, dou aqui um system out para mostrar quais valores foram sorteados para o dado 1 e o dado 2, e aqui também eu faço a soma do total da rodada para aquele jogador. Então aqui começa também a lógica para dois jogadores, tá? Dois jogadores, ou seja, dois seres humanos jogando, e aqui a lógica é para o jogador 1. A lógica para o segundo jogador está mais embaixo aqui. Então, né? Se o dado 1 e o dado 2 foram diferentes de 1, ou seja, nenhum dado caiu 1, então sei lá, foi 5 e 6, eu faço o uso novamente aqui das funções de lista, pego o index, então 0, porque eu tô no jogador 1. Isso tem que ficar bem claro, né? Eu tô no jogador 1 ainda, então, portanto, 0. Pega aqui a função de set, né, que tá lá na minha classe lá, jogador.
pego aqui a função de set pontuação rodada, e eu vou setar a pontuação rodada com a soma dos dados, né? Aqui da, do sorteio dos dados. Então, dado 1 mais dado 2. Seguindo então, aqui, só arrumar aqui, para eu ter a pontuação total, né, para ficar salvo, eu faço a mesma coisa. Get, index 0, só que agora é pontuação total. Por quê? A da rodada sempre vai mudar a cada rodada, mas a total não. Ela tem que ficar salva lá. A não ser que caia 1 em 1, né, o dado, ela vai ser zerada, mas enquanto isso não, ela não se altera. Então, usamos aqui dentro, né, do set, eu faço uma soma. Então eu pego aqui a pontuação da rodada que a gente fez aqui, mais aqui, né, para não ter erro, uma confirmação aqui da pontuação total. Feito isso, temos aqui a lógica, né? Caso os dados caiam 1, ele vai perder a vez, né? Caso algum dos dados caia em valor 1, ele vai perder a vez. O jogar dados J1, que é do primeiro jogador, isso aqui é um controle de lógica, né? Eles vão fazer o controle de quem que vai jogar na rodada e quem que vai sortear os dados. Então, se o dado aqui cai 1, o jogador dados 1, que é o nosso jogar dado J1, vai receber 2 e o J2 0. Se não, né, se os dados forem 1, se os dois dados forem 1, o jogador aqui vai perder os seus pontos e vai perder a sua vez também. Os seus pontos serão zerados. Então, para zerar, faço uso aqui novamente, 7, pontuação rodada, 0. Tá? A pontuação da rodada vai ser zerada. Então, aqui, eu faço aqui, então, se o jogador cair nisso, se o jogador 1 cair nessa lógica aqui, jogar dado J1 recebe 0, opa, 2, e aqui o J2 0. Temos um outro if, né, para confirmação. Né? Então, se o nosso jogador 1 e a sua pontuação total for maior que 100, ele vai também, a sua variável aqui vai receber 2 também. Então, um outro if aqui. If se a quantidade de jogadores forem igual a 2, vou dar um system out aqui, da pontuação, né? Porque conforme pede lá no PDF, a cada rodada pede uma atualização dos pontos, né? Então, é o que a gente faz aqui. Eu pego o nome, pego a pontuação, pego o nome, pego a pontuação, variando aqui o índice, né? 0, jogador 1, 1, jogador 2. Se não for 2, né? Se eu estiver jogando sozinho, mesma coisa aqui, né? Passando o 0 e também o 1. Mas como? Bom, quando eu for jogar com o computador, o meu segundo jogador vai ser o computador. Portanto, eu posso usar o 1 aqui também. Que lá no começo, eu também vou instanciar ele, né? Então, o segundo item da lista vai ser o computador. E o primeiro sempre vai ser o jogador 1. Isso é fato. Bom, voltando aqui. Deixa eu ver onde a gente estava. Acho que estava por aqui, né? Recebe 2. Isso aqui, atualização das pontuações. E aqui eu pergunto, né, para o jogador 1 se ele quer jogar novamente. Então, se quiser, põe 1. Se não, coloca 2. A gente pega aqui, né? E armazena na nossa variável que a gente já estava utilizando aqui, ó, para controle. Então, se jogador dados 1 aqui, né? Se jogar dado J1 for 1, né? Então quer dizer que ele quer continuar. O segundo vai receber 2 para ele não jogar, para o jogador 2 não ter a chance de jogar, porque o jogador 1 quer jogar ainda, né? Aqui a gente zera, né? Caso for 1 aqui, zero, porque se ele colocar 1, ele não vai entrar aqui, né? Ele não entra aqui, então sobe para lá, para começar de novo a lógica, pro jogador 1. Agora, se ele colocar 2 aqui, vai entrar nesse while aqui. Então, o jogador 1 passou a sua vez e deu para o jogador 2. Então, começa toda a lógica aqui, bem semelhante. Ó. Tem o sorteio, tem o printf, tem aqui as lógicas dos dados, utilizando as funções de lista também. Só que a gente só vai mudar o índice, né? Ao invés de ser 0, vai ser 1. Por quê? Porque é com o segundo jogador. Então, aqui também, toda a lógica aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, se ele for 1, e também se for 1, né? O dado 1 e o dado 2. Ele vai perder a sua vez, portanto, jogar dado J2 recebe 2, então ele vai sair do while, né? Sem chance aqui para ele. E também vai dar o system out aqui. Opa, o system out não. A gente vai fazer aqui o set
da pontuação da rodada, que vai ser 0, e, portanto, a pontuação total vai receber a pontuação da rodada, porque ela é 0, então, automaticamente aqui a total vai ser zerada também, tá? Temos um if aqui também parecido, só para confirmação, e assim segue, tá vendo? Bem parecido, mudando somente os índices aqui. Aqui eu pergunto se ele quer continuar, e aqui a mesma lógica, tá vendo? Se for 1, o J1, se ele quer continuar, né? Aqui o J1 vai receber 0. Dados aqui vão ser zerados, tá? E aqui também. Se ele por 2, né? Então quer dizer que ele não quer mais jogar, e nem o 1 queira jogar. Aqui a gente zera para ter controle, né? Para poder voltar lá naquele primeiro while lá em cima. Aqui eu faço aqui a parte do system out. Do parabéns, né? Para quem ganhou, então. Que se for maior que 100, a total do jogador 1 e a total do jogador 2 for maior que 100, a gente aqui dá os parabéns pegando o nome com a função de lista também e colocando aqui 2, né? J1 sendo 2 aqui para não poder jogar de novo, né? Porque ele já ganhou. Então, indo aqui para a lógica do computador, que é bem semelhante também, tá? Temos aqui se a quantidade de jogador digitada lá no começo do código for 1, e se o jogador dados J1 aqui for 2, e enquanto, né, jogar dados CPU for diferente de 2, que no começo vai ser 0, portanto entra aqui. A gente faz aqui o set do nome, né, só para uma locação, para não ter erro aqui no nome dele. Ele vai começar a jogar. Temos o sorteio dos dados, temos aqui o system out, temos as lógicas dos dados que não se alteram, tá? Então, o que vai mudar aqui é que vai ser 1 também, porque o jogador do computador também é um jogador, portanto, é um segundo jogador. O primeiro sempre vai ser um ser humano. Então, é 1 aqui também, 1, e assim segue. Ó. A lógica, perdeu a vez, os seus pontos foram zerados também. Aqui também a lógica de controle, tá vendo? Bem semelhante as duas lógicas, tanto para o jogador 1 quanto para o jogador 2. E a do jogador CPU também vai ser parecida, né? Porque não tem como ser muito diferente. Aqui, o que muda, né? O que vai mudar? Se o jogador dados, se o jogar dados CPU for diferente de 2, ainda, né? Apesar que de toda a nossa lógica, ou seja, os dados dele foi diferente de 1, né? Então, se lá foi 10 e 11, ele vai ter que decidir se ele vai continuar a jogar ou não, ou se ele vai passar a vez. Então, lá na classe de computador tem uma função, né, que é de escolher continuação. Então, se lá der 1, quer dizer que ele quer jogar. Opa, ele não quer jogar. Então, se for 1 aqui, né, para ser mais simples, 1, a gente decidiu que ele não vai jogar, então vai passar a sua vez. Portanto, o CPU recebe 2 e a gente zera J1, né, para ele poder voltar lá naquele while do começo. E aqui, o CPU sendo 2, ele sai do while da lógica do CPU. Então, se não for 1, né, se ele for 2, ele vai jogar mais uma rodada. Então, zera os dados e sobe lá para cima, né, a lógica aqui, até ser 2 aqui, e acabar saindo da lógica, e indo para o jogador 1. Feito isso, temos o parabéns só para a CPU, né, porque a gente reaproveita lá a lógica do parabéns aqui para ambos os jogadores, né? Tanto para... Opa, cadê? O jogador... Eu não vou achar agora porque... Mas a gente reaproveitou a lógica lá do parabéns, tanto para o jogador 1 e 2. Então aqui, se for maior que 100, né, a sua pontuação, e novamente, usando função de lista, né? Poliformismo aqui, e herança, entre outras coisas. Vai aqui receber o seu parabéns. Os dois vão receber 2 aqui, para não entrar em nenhuma lógica, porque já ganhou, o CPU ganhou. Dados 1 vão ser zerados, né, só para ter um controle. E temos aqui também a parte do catch, né? Try catch, que é o nosso tratamento de exceções, né? Então aqui, se tiver um erro, né, de digitação em questão de número, né? Então quando for para colocar quantos lados tem o dado, se o jogador quer continuar ou não a jogar, né? Então, se for em questão de números e der erro, vai ter aqui o tratamento, né? Que é um system out de erro de digitação. E para um erro genérico, né? Que é sempre bom ter, tem aqui também o seu
tratamento aqui de erro genérico. E aqui fecha o código. Então, vamos ver se está funcionando certinho. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Vou colocar com um jogador. A gente vai fazer dos dois jeitos. Para ser mais rápido, vamos por um dado de 25 lados, tá? Jogador Lucas está jogando. Então, o sorteio aqui deu 48, tá bom? E eu não quero mais jogar. Então, o computador vai jogar agora. Deu um aqui no computador. Então, portanto, perdeu a sua vez. Ele vai dar a vez para mim. Então, tem aqui a pontuação e o jogador Lucas vai jogar. Então, aqui tem o sorteio e soma aqui com a pontuação. Não quero mais jogar, senão eu vou ganhar rápido. Então, o computador vai jogar. Deu sorteio. E o Sepu passou a sua vez para mim. O jogador aqui, Lucas, vai jogar. Deu aqui o total da rodada, somou. Deu mais de 100 pontos, né? Porque tem o dado tem mais lados, né? Tem, ao invés de 8 tem 20, né? 25, então, vence rápido. O Lucas ganhou aqui, tá? Vamos testar agora com dois jogadores, né? Dois seres humanos jogando. Então, aqui eu coloco 2, o nome. O lado, eu vou pôr também 25 para ser mais rápido, para não ficar tão longo o vídeo. Aqui para a gente ver o tratamento, né, de erro, se eu colocar aqui, ó, ao invés de 1 e 2, eu colocar A, vai lá dar o erro de tratamento, né, de digitação. Mesma coisa se eu tiver em qualquer parte do código e eu dar um Ctrl C e eu finalizar o funcionamento do código. Olha lá, vai dar um erro genérico, né, porque eu finalizei de forma abrupta, né, então deu um erro aqui genérico para o jogo. Vamos continuar aqui com a lógica do segundo. Dois jogadores, Lucas, João. Vamos pôr menos lados, né? Pra a gente ver que o circo pegar fogo. Não quero mais jogar. O João vai jogar agora. Sorteio. Deu o sorteio aqui. Ele vai continuar jogando. Fez o sorteio. 12, né? Então aqui soma. Deu 26. Não quero mais. Lucas está jogando. Deu aqui o sorteio. Lucas vai jogar de novo. Né? Lucas está jogando de novo. Aqui. Ele vai jogar mais uma vez. Tá jogando. Lucas vai parar de jogar, agora João vai jogar. João tá jogando, ele vai continuar. Isso aqui não vai dar um. Aqui deu um, ó. O João vai jogar porque eu coloquei um, né? Então eu quero continuar a rodada. Sorteou 1 e 2. Como o dado 1 deu 1, eu vou perder minha vez. Então, para aqui os pontos, né? Não zera, porque para zerar tem que ser o dado 1 como 1 e o dado 2 como 2 também. Então, como só um deu, eu passo só a vez. E agora o jogador Lucas vai jogar, né? E assim segue a nossa lógica. Aqui para. Continua, deixa eu ver se eu consigo fazer alguém ganhar. Acho que o João vai ganhar. Então aqui, o João fez 107 pontos, então João venceu o jogo, né? Então, esse aqui foi o nosso código, tá? Do Pig Game. Espero que tenham gostado. O nosso código ficou um pouco grande, né? O vídeo, mas agradeço a atenção de todos e até uma próxima.